Paz do Senhor. Vamos falar agora de Juízes 6, 7, 8. No começo desse capítulo, a Bíblia diz que Gideão, ele está malhando trigo no lagar. O lagar não era o lugar de que fosse feito ali a malhação do trigo, mas ele estava fazendo ali para proteger aquele trigo, para que os midianitas não destruíssem ele, porque nesse momento essa terra estava sendo destruída a todo tempo pelos midianitas. O povo de Israel estava empobrecendo por conta deles. Eles, os israelitas, estavam se escondendo em cavernas, em covas. Eles estavam se protegendo enquanto e da forma que podiam, porque os midianitas estavam destruindo tudo aquilo que Israel tinha conquistado, ou tudo aquilo que Israel produzia. Tudo os midianitas vinham e destruíam. Então, assim, novamente eu vou reforçar aqui que o Senhor havia pedido lá atrás para que eles não deixassem ficar no meio do povo de Israel, ou próximo ao povo de Israel, outros povos. Mas Israel não obedeceu em algum momento. Alguma das tribos permitiram que outros povos permanecessem na terra, e agora eles estavam pagando o preço disso. E a Bíblia também já tinha falado, e nós já tínhamos comentado nos capítulos anteriores aqui, que quando havia um juiz no meio do povo, e esse juiz fazia com que eles ouvissem a Deus, entendessem a Deus, buscassem a Deus, eles prevaleciam. Mas quando aqueles juízes morriam, o povo de Israel se perdia completamente, e então qualquer um daqueles povos acabavam pelejando contra eles e prevaleciam. Eles não eram ali salvos pela mão do Senhor, por conta do quê? Por conta deles não estarem sendo fiéis, tendo ali fidelidade de Deus, com Deus, para que eles pudessem então clamar e o Senhor os ouvir. Então o Gideão está lá, fazendo assim de uma maneira que ele possa salvar minimamente de comida ali para os israelitas. E aí então o anjo do Senhor aparece diante de Gideão e fala com ele, né? Bendito seja o homem valoroso. E Gideão, ele não se sente dessa forma. Ao contrário, a Bíblia diz nesse momento, quando ele fala com o anjo, ele fala: Senhor, se o Senhor é o nosso Deus, se o Senhor é o que já falaram do Senhor, que o Senhor já fez tudo aquilo que o Senhor disse, que as pessoas dizem que o Senhor fez, por que que nós estamos passando por tudo isso? Ele sabe que é Deus, ele vê ali como um anjo do Senhor, como um homem de Deus, mas ele está se sentindo desolado, triste, porque ele está vendo tudo que está acontecendo à sua volta. E ele fala: Senhor, se o Senhor é Deus, por que que nós estamos passando por isso? Sabe aquele momento que você fala: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, e no entanto eu só estou vendo problemas. Senhor, eu estou vendo tudo, eu estou fazendo tudo direitinho, estou fazendo o meu melhor. E eu só vejo problemas, eu só vejo tristezas, provas, tribulações. Era assim que Gideão se sentia. E então o anjo do Senhor fala para ele: olha, eu vou dar os midianitas a Israel através da sua mão. Então ele desacredita ali completamente, ele fala: imagina, quem sou eu? Eu sou o menor da família do meu pai, e a tribo do meu pai é a família menor da tribo de Manassés. Então jamais o Senhor usaria qualquer um de nós para vencer a guerra. Ele se sente nada. E há momentos que, quando nós olhamos somente para os problemas que temos à nossa volta, nós nos sentimos de fato um nada. E não é isso que Deus quer que nós venhamos a nos sentir. E até assim, também nesse momento, nós precisamos falar assim: Senhor, eu até posso ser esse nada, mas se o Senhor estiver comigo, eu conquisto. Se o Senhor estiver comigo, eu venço as batalhas. E era mais ou menos isso que o anjo estava querendo dizer a Gideão. Não que ele quisesse que Gideão se sentisse ninguém, mas ele queria dizer para Gideão: eu vou ser com você, eu, Senhor, estarei contigo, e sim, estou dizendo que eu vou dar os midianitas na sua mão para que vença, para que Israel vença, então eu vou dar. E então ali Gideão, muito inseguramente, ele fala com esse anjo, ele fala assim: tá bom, então se você é um homem de Deus, e se isso que você está falando é verdade, fica aqui que eu vou lá dentro, vou preparar uma oferta para que eu possa lhe oferecer. Então o anjo fala: tudo bem, vai lá, prepara do jeito que você entende que é o melhor, que eu vou ficar aqui te esperando. Irmãos, o anjo não tinha obrigação de nada,
Deus não tinha obrigação de nada, mas o Senhor entende as nossas limitações e as nossas inseguranças. Então há sim projetos que são dados nas nossas mãos, que nós olhamos e falamos, não tenho a menor condição. Não sou pregador, não sou ministrante, não sou ofertante, não sou um cantor, não sou um profeta, não sou nada. A gente sim se sente. A gente olha pra gente mesmo e a gente fala, não tenho nenhum valor. Como que Deus vai me usar? E às vezes a gente olha para aqueles que estão sendo usados e a gente até olha com admiração. A gente olha com um olhar de graça mesmo, a gente olha com aquele olhar que a gente fala, nossa, que lindo, e como é poderoso, como o Senhor usa aquela pessoa, mas nós olhamos para aquela pessoa e falamos assim, mas isso Deus faz com ele, comigo jamais Deus faria, porque quem sou eu, né? E então o anjo espera Gideão ir lá preparar a sua oferta. Então quando nós pedimos ao Senhor para que Ele nos deixe nos preparar, então alguém te fala assim, ó, você vai ter uma oferta para falar num culto num lar, para 2, 3 pessoas, e você começa a se preparar bastante, porque você quer dar o seu melhor, e aí o Senhor fala, vou te esperar, está pronto, para que você tenha essa oportunidade, vou esperar você se sentir pronto, mas mesmo que você não se sinta pronto, eu estou contigo naquilo que você se prontificar a fazer. Pode não estar pronto, mas se prontificou a fazer. Então o Senhor é com você, como foi ali com Gideão. E quando o Gideão volta com aquela oferta, então o anjo do Senhor, ele coloca somente a sua vara naquela oferta, que era carne, que era pão, que era caldo, e aquela oferta, então ela se desfaz, assim, ela é queimada diante do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor some na frente de Gideão. Então, por ali ele já entende que sim, Deus estava fazendo algo através da vida dele e que o Senhor seria com ele, porque o anjo se mostra ali para ele. E aí, então o anjo fala com Gideão para que ele quebre ali o altar de Baal que o seu pai havia então construído. Então na casa de Gideão há um altar construído para outros deuses. Então a família de Gideão também havia se corrompido, também estava ali adorando a um outro senhor, a Baal. E então Gideão fala, né, que ele vai fazer isso, vai quebrar aquele altar. E o Senhor prepara então para que ele faça dessa forma, mas pede além. Fala, você vai quebrar o altar e vai fazer uma oferta, vai pegar o gado, vai pegar o boi do seu pai e vai fazer um sacrifício ali naquele altar que você vai destruir ali de Baal. E ele faz. E aí então quebra tudo aquilo. Só que a Bíblia ainda diz que ele quebra à noite. Veja, o anjo já tinha falado com ele que estaria com ele, mas ele tem lá as suas inseguranças, como nós temos também. Muitas vezes nós queremos fazer 1 milhão de coisas para Deus, mas nos sentimos até assim, constrangidos. Será que eu sei fazer? Será que eu posso fazer? Será que sou eu mesmo que Deus está falando? Enfim. E ali ele faz isso, ele quebra aquele altar, ele faz a oferta. E então as pessoas ali de Israel, quando acordam de manhã, perguntam o que aconteceu aqui com o altar de Baal. E aí então um ou outro comenta e eles descobrem então que foi Gideão. E aí eles vão lá na casa do pai de Gideão e pedem para que eles tirem Gideão para fora, porque o povo vai se vingar, porque ele tinha feito esse ato tão horrível que era quebrar o altar desse outro Deus. Olha, era o próprio Israel, eram as próprias pessoas de Israel que estavam falando que iriam matar a Gideão por conta disso. E aí então o pai de Gideão, que era o dono do altar, ele fala para esse povo, veja bem, vocês estão querendo contender com meu filho por conta do altar de Baal. Baal não é Deus? Então, se Baal é Deus, ele mesmo que se defenda. Então, aqui eu também faço uma pausa e falo para vocês, o que você tem defendido que é ou não é da parte de Deus? O que você tem colocado a sua energia falando que você vai defender, sendo que o próprio Deus não está naquilo? Então a gente precisa também tomar atenção do que nós estamos fazendo e para que caminho nós estamos indo. O povo de Israel está defendendo o altar de Baal, sendo que eles sabiam, por conta de todas as histórias que eles ouviam dos pais deles, dos milagres que Deus já tinha feito, como agora eles estão se incomodando porque um altar de um Deus estranho foi destruído.
Então, não tinha o menor sentido, mas por conta da gente chegar um momento, a gente já nem sabe mais que guerras que a gente está contendendo. A gente está participando de guerras que a gente não teria o menor sentido participar, mas estamos. E aí, então o pai de Gideão, que era, veja, aquele que tinha feito o altar, ele fala, não, ninguém vai fazer nada com meu filho. E outra, se Baal é um deus, vocês estão dizendo que ele é um deus. Eu também dizia que ele era um deus. Mas não, se ele é um deus, ele que se defenda. Amém? E isso é importante a gente saber, né? A gente saber quem é o Deus que a gente está servindo. Mas ali, com a atitude do filho dele, o pai de Gideão, fala, não, é verdade, eu tenho que servir a Deus e não a esse daqui, que não pode nem mesmo se defender. Então, novamente, o anjo fala ali com Gideão e fala para ele, olha, você vai de fato livrar o Israel do povo, desses deuses estranhos. Você vai então ser aquele que vai ser o libertador de Israel. E aqui então, Gideão novamente se sente um pequeno, um que não tem muito valor. E aí ele fala para o anjo, tá, tudo bem, você já me fez alguns sinais, já mostrou que estava comigo, até o próprio pai dele mudar de ideia, eu acredito que ele via então como Deus estando com ele, mas aí ele fala assim, então o anjo, me faz uma coisa, eu vou colocar um véu de lã do lado de fora da tenda aqui, e se ele amanhecer molhado e a terra seca, eu vou saber que é o Senhor que está falando comigo e que não é coisa da minha cabeça, que não é nenhum tipo de sentimento que é meu. Véu de lã, irmãos, eu olhei aqui e descobri que era aquela pele da lã da ovelha, quando eles tiram ela, tosam ela inteira, então aquela pele é isso. Então aquela lã é pesada, é grossa, né? Que é a lã que cobre toda ali a ovelha. Então amanhece o dia e assim como ele pediu, aquele velo de lã está encharcado e do lado em volta, né, daquele velo de lã está tudo seco. A Bíblia diz que ele aperta esse velo de lã e ele enche até uma taça de tanta água que tinha ali, conforme ele havia pedido a Deus. Então, mais um sinal, mais uma vez o Senhor entendeu a insegurança dele e falou com ele de acordo com o que ele havia pedido. E agora Gideão vira e fala de novo para ela, olha, não fica bravo comigo. Eu sei que você já me deu sinais, mas você pode me dar mais um sinal? Agora o velo de lã vai ficar seco e toda a volta vai ficar molhada. E exatamente assim Deus faz. E aí então Gideão se levanta e ele fala, eu vou então contender contra os moabitas, porque agora eu sei que o Senhor será comigo. E ali ele convoca todo o povo, porque agora ele tem certeza. Então todo aquele povo fala que vai com ele fazer a guerra ali contra os moabitas. Então junta-se uma grande multidão de um exército. Mas o Senhor olha aquela grande multidão de exército e fala para Gideão, não. Se você for brigar contra os moabitas com todos esses homens, você amanhã vai dizer, ou alguém amanhã vai dizer, que vocês venceram a guerra porque o exército era imenso. Não é isso, porque vocês precisam saber que quem dará os moabitas na mão de vocês sou eu, Deus. Então ele fala para que Gideão fale com esse povo, que todos os medrosos e todos os covardes podem ir embora, que não, o Senhor não teria parte com eles nessa guerra. E assim ele faz e 22 mil homens vão embora. Então você imagina a quantidade realmente de gente que tinha ali, mas ainda permanecem 10 mil homens. E o Senhor fala, ainda é muita gente. E fala, desce até o ribeiro, desce até o rio, e aquele que beber a água como se fosse um cachorro, né, lambendo ali a água, esse iria contigo. Aquele que baixasse e perdesse o seu campo de visão, então esse não iria contigo. Então só ficam 300 junto com Gideão para que eles possam ir lá lutar com os moabitas. Irmãos, eles são um exército gigante e é um exército. E então Gideão está ali com 300 homens apenas. Então imagina, agora sim, mais do que nunca, a insegurança dele. E aí então o Senhor fala de novo com ele, olha Gideão, eu estou vendo aí o seu coração, eu entendo aí que você deva ter algumas preocupações ainda. Vai o seguinte, pega o seu moço, desce até o arraial dos moabitas, para que você ouça o que eu vou mostrar para você entender que eu sou contigo. E ele desce ali. A Bíblia diz que o exército dos moabitas são
tantos que não se pode contar. Então ele está com 300 e o exército que ele vai enfrentar são tantos que não se pode contar. Mas ele chegando lá, escondido, né? Ele ouve dois daqueles do exército dos moabitas conversarem. E um fala para o outro que teve um sonho, e eles entendem ali no que eles entendem como tradução daquele sonho, que o Senhor já estava dizendo que iria dar toda aquela terra a Gideão. Era que ele venceria o fio da espada. Então Gideão fala, até o outro exército está entendendo que Deus é comigo, então agora eu vou. E aí ele separa 3 grupos de 100, pede para que eles desçam, né, até o arraial dos moabitas, com um cântaro, com uma lanterna numa mão, e na outra mão com uma trombeta. E aí todos eles, ao sinal de Gideão, tocam aquela trombeta ao mesmo tempo, quebram aqueles cântaros ao mesmo tempo, e aquele barulho, aquela loucura das trombetas, do barulho dos cacos, meio que enlouquece aquele outro exército, e aí eles ficam ali lutando, acabando lutando entre si mesmo. E então o povo de Gideão não praticamente precisa fazer nada, e aquele exército é destruído, e Gideão vence aquela batalha. E ali ele vai voltando, e ele passa em Sucote, e ele está cansado, e ele pede ao rei de Sucote que dê alimentos àquele exército que está com ele. E Sucote fala, não vou dar nada, não tenho que te dar nada, não tenho obrigação nenhuma com você. E Gideão depois volta lá e mata todos eles, e mata inclusive esses reis, porque não foram bons para com aqueles que estavam com ele, e ele ali já sai como na mente ali, na visão dos israelitas, como um rei. Aquele povo, irmãos, mais uma vez, mais uma situação que acontece porque eles não foram lá atrás, aqueles que expulsaram o povo. Gideão venceu a batalha, mas venceu em nome do Senhor. Mas aquele povo estava acostumado a ver à sua redondeza terras que tinham reis, terras que tinham líderes que precisavam ser adorados. E então o povo de Israel começa a falar para Gideão que quer deixar a Gideão e ao filho de Gideão como um Deus. E aí ele fala, não, nós vamos adorar somente ao Senhor. A guerra foi vencida porque o Senhor deu a estratégia, porque Gideão lá atrás, ele já estava olhando para tudo aquilo, falando, não, eu sirvo ao Senhor, e se eu venço a batalha foi porque o Senhor me deu essa batalha nas minhas mãos. Mas o povo já está ali doido para adorar um Deus, um Senhor, como eram as terras vizinhas. E aqui eu vou fazer mais uma parte, né, um apartado nesse texto, e vou falar com vocês. Irmãos, quando nós estamos perto de pessoas que agem de uma determinada forma, a tendência é que nós façamos da mesma maneira. Então, ali eles estavam acostumados a ver povos adorando homens. Então, se nós estivermos num lugar onde na nossa volta pessoas estejam acostumadas a adorar algumas coisas, adorar o sexo, adorar as bebidas, adorar as drogas, adorar pessoas, adorar o dinheiro, a nossa tendência é nos acostumar com aquilo, achar aquilo natural e entender que pode ser assim na nossa vida também. Então nós precisamos estar atentos aos sinais do que o Senhor pede para que nós venhamos a nos afastar. E Ele pede para a gente olhar para essas coisas e falar, isso daqui não é o Deus da minha vida. Isso daqui não é o que dei do Senhor. Se eu tenho dinheiro, família, amor, casa, trabalho, carro, seja lá o que for, nós precisamos entender, assim como Gideão entendeu, que o que ele teve, o que ele conquistou foi porque estava abaixo da mão do Senhor. Então todas as nossas conquistas precisamos aprender a consagrá-las a Deus, para que a gente não olhe essa conquista e fale, olha o quanto eu sou bom, olha o quanto eu sou especial, olha o quanto eu sou grande. E mais ainda, se o Senhor fala para nós nos afastarmos de algumas coisas, nós precisamos entender que olha as lutas que esse povo passa a viver, porque lá atrás eles não obedeceram ao que o Senhor falou. Vocês vão entrar na terra prometida e tirem todos os que estiverem de lá. Já era também para isso, para que eles não se acostumassem a ver aquilo que o Senhor não tinha para eles olharem. Eles tinham que olhar para o Senhor, e o Senhor os supria em tudo, absolutamente tudo. Mas eles olhavam para o que o outro tinha, para que aquele outro povo tinha, e queriam imitar.
Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós queremos imitar, porque Deus não está nas imitações das coisas deste mundo. Nós precisamos entender que nós somos separados. E se nós não procurarmos nos separar a todo dia, nós todos os dias vamos olhar para aquilo que nós estamos enxergando e vamos querer aquilo para nós, mesmo aquilo não sendo bom. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Amanhã voltamos ainda com o livro de Juízes.